Olá, tudo bem com você? Meu nome é Mariana de Carvalho e eu estou aqui para dar dicas para você aí do outro lado. Formas, ferramentas, estratégias que você pode executar no dia a dia para equilibrar o seu corpo físico. Principalmente se você estiver num processo de despertar consciencial, num movimento para dentro. Aí você pode falar assim: ah, Mariana, tem dó, né? Se eu tô num processo de despertar de consciência, o que é que meu corpo físico tem a ver com isso? Tudo, criatura divina. Sabe por quê? Vou dar um exemplo, uma história que me contaram. Não vou saber todos os detalhes, mas a informação que ficou guardada comigo foi: sabe os yogis? Sabe por quê que a prática da yoga ou yoga para nós, né, com acento, enfim, começou a ser feita, realizada com posturas para o corpo físico? Muitos, principalmente, digo que eu pensava assim também, dentro da nossa visão mais ocidental, que era apenas uma prática, nossa, porque assim eu vou transcender, ascender o meu ego, vou despertar. Então, não é bem assim. A prática da yoga com posturas corporais veio de encontro para aqueles que estavam em processo de trabalhar suas emoções, sua mente e seu desenvolvimento espiritual, para fortalecer o corpo, o receptáculo de todos esses outros corpos. Porque nós somos uma integração: corpo físico, emocional, mental, espiritual, alma, mas na verdade tem uns desdobramentos de outros corpos aqui, mas via de regra, vamos ficar até aí que já tá bom, né? Então, o nosso corpo físico é um receptáculo. Se nós não damos um condicionamento, uma base, um alicerce para este corpo físico, como raios você aí, criatura divina, que assim como eu, está galgando ou caminhando numa jornada rumo a um desenvolvimento para despertar para si, como é que a gente pode deixar o corpo físico de lado? Não dá, não tem como. Impossível. Então, como? Independente, Mari, nem processo de despertar eu tô mais afim de dar conta do meu dia a dia. Ok, tá tudo bem também, porque esse é o seu processo. Então, dicas: como você pode auxiliar o seu corpo físico a estar na sua melhor forma. Significa que você vai virar um marombado de academia, vai contratar um personal? Não necessariamente, talvez esse nem seja o seu perfil, mas precisa colocar essa máquina, esse conjunto de engrenagens em movimento. Então o desafio, a dica que eu tenho para hoje é: encontre um movimento em que você consegue se soltar e se expressar o mais leve possível, o mais divertidamente possível. Porque se não for divertido, for extenuante, a chance de você deixar isso de lado e falar assim: exercício físico não serve para nada, isso não é minha praia, é muito grande. E a ideia não é essa. Então a gente tem que começar a dar pílulas para que pro nosso corpo, pílulas invisíveis, porque elas estão vindo na forma das suas ações, falando assim: nossa, isso é gostoso, né? Hoje tem tanto aplicativo, tem tanto vídeo, tem tantas opções na internet. De repente, claro, por favor, tenham cuidado. Vou deixar aqui até uma indicação de uma profissional que é colega, fisioterapeuta. Vocês podem acompanhar as dicas dela, aliás, de duas, na descrição desse vídeo, tá? Então, você pode fazer uso dos aplicativos ou seguir algum profissional da área e começar a sentir. De repente é um alongamento, de repente você se descobre: poxa, andar no sol, por favor, sem protetor solar. Um dia eu explico melhor por que isso. Para
quê? Para colocar, lubrificar essas engrenagens. Nosso sistema ósseo e muscular, ele depende deste impacto para que as nossas articulações produzam o líquido necessário para amortecer e manter aquela cartilagenzinha. Sabe quando você come? Se você for, por favor, veganos, me desculpem um exemplo, mas se você for carnívoro, né? Quando você pega um frango ou um pedaço, uma junção, você percebe que tem uma cápsula naquela articulação, tipo asinha de frango, né? Nós também temos nos ombros, na nossa coluna, em todos os joelhos, tudo que dobra. E isso, essa estrutura de cartilagem, ligamento, osso, depende de impacto. Significa que você vai ficar socando numa superfície extremamente rígida? Não. Significa que você vai colocar o corpo em movimento porque o próprio peso do seu corpo já está gerando um impacto. A não ser que você esteja, por exemplo, fazendo uma natação em que o impacto é totalmente minimizado porque a gente tem um empuxo da água. Porém, se você for semelhante a mim, a água traz uma janela que me conecta com as minhas emoções e com o meu mental, e a natação é libertador para mim. Assim como a prática de artes marciais, principalmente o Tai Chi e o Kung Fu. O Tai Chi é uma linha do Kung Fu também, né? Mas enfim, e ali eu vou ter o impacto que eu preciso. Não tenho como, dentro da minha estrutura, fugir da musculação, mas aí é a minha individualidade. E aí, de repente, conforme você vai pegando gosto pela coisa, uma aula de dança, um sapateado, um balé. Nossa, mas eu tenho 50 anos, como é que eu vou fazer balé? Criatura divina, expande, né? Se você está num processo ou não, mas do despertar para si, do despertar para dentro e falar, ai, balé não é para mim? Reveja quais pilares que você está olhando aí para falar não antes mesmo de você se colocar numa experiência e se descobrir com isso. Então, a dica para equilibrar o nosso corpo físico, reforçando, é descobrir um movimento que você consegue executar hoje que te dá muito prazer. Que para você fala assim, você vai levantar no dia seguinte e fala assim, nossa, eu preciso fazer isso hoje de novo. E de repente você começa a descobrir que você pode intercalar os estímulos que você dá. Mas primeira tarefa, descubra qual é o movimento que hoje você consegue executar com prazer. Se são os alongamentos intercalados com uma caminhada na rua, uau, fantástico! Se você já está na pegada mais de uma musculação, de um crossfit, de um funcional, ótimo também. O importante é, cuide do seu receptáculo, porque se você quer expandir a sua consciência primeiro para dentro, para depois para fora, este vaso precisa estar muito bem cuidado, porque senão ele vai trincar, romper e os outros corpos ficarão desamparados. E as conexões para que você realmente consiga ascender em si, não vai ficar possível, vai vazar. Então, se você executar esse movimento a favor de você, essa primeira dica, volta aqui depois e coloca aqui nas descrições se isso fez sentido para você. Ou, de repente, você pode se sentir à vontade de falar, Mari, que vídeo nada a ver, que é isso? Saiba, meu caro, que aqui no Ser Ciente nós vamos ter vídeos para estimular você e a mim também a trabalhar, a pôr em movimento o corpo físico, o corpo emocional e mental e o corpo espiritual. E aprender de forma prática como fazer com que isso entre em sinergias e continue progredindo numa ascendente positiva para que todo mundo ganhe dentro de você mesmo. Então, se você curtiu, deixa aqui o seu joinha, por favor, encaminha para quem você acredita que esse vídeo
poderá fazer a diferença para que essa pessoa se coloque em movimento, se coloque em ação a favor dela mesma. Se não gostou, sinta-se à vontade para dar o dislike também e colocar a sua opinião do que você almeja, de repente, ouvir aqui ou ver. Seja bem-vindo e até o nosso próximo vídeo.